Nestes últimos dias, alguns momentos de não muito boa ação no mover da igreja. E Satanás sabe muito bem o que realmente incomoda a igreja e o que tira o foco do coração daquilo que a igreja se perde. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 14. Versículo 32. Trazendo para a igreja uma ação que o Anderson está baixando ali uma parte que nós vamos ver daqui a pouquinho. E o que isso significa para nós como igreja nesses dias, aquilo que vai acontecendo ao nosso redor, e nós como igreja tampouco vimos e tampouco também não nos importamos com isso, né? Se a gente perguntar aqui, por exemplo, qual foi a última reunião da ONU, você leu alguma coisa, a não ser o exemplo de que eles se reuniram? Você sabe alguma coisa que foi definida na última reunião da ONU? Quem sabe, levanta a mão. Esse? Nós estamos no mundo, mas estamos mortos para o mundo. Literalmente. Nós não sabemos nada do que acontece lá. É a verdade isso? A gente não sabe. E se passar alguma coisa, pode ver o que o pastor vai dizer. Quando vem o noticiário desse, que o presidente Lula está na ONU, a gente muda de canal, a gente não quer saber. Não é verdade? Isso incomoda a gente. Essa coisa chata. A gente vê um monte de... É sempre a mesma coisa quando se reúne o G20. Você já viu? É os políticos num hotel fechado, cheio de guarda e polícia em volta, e um monte de gente apanhando porque quer invadir o lugar. É assim ou não é? Isso já vai para 14 anos que acontece isso. Reuniões e mais reuniões. E nós, como igreja, estamos sabendo do que está acontecendo lá? Por que nós não estamos sabendo? Porque nós estamos preocupados, sabe com o quê? É de mandar Deus fazer as coisas. Nós, como igreja, não estamos preocupados com o reino de Deus, mas estamos preocupados com o nosso reino. Esse texto que eu pedi para os irmãos abrirem, 1 Coríntios, carta que Paulo manda, capítulo 14, versículo 32, diz o que aí? Quem lê para nós aí em voz alta? Aí existe no nosso meio o evangelho gospel, que o Espírito Santo é sujeito ao profeta. Não está escrito aí? E aí nós temos que engolir as bobagens que vêm, enquanto o diabo está fazendo a festa por fora, nós estamos aí discutindo teologias da abóbora vermelha. Você entende o que é isso? Não edifica nada. Este Espírito que ele está falando aqui não é o Espírito Santo, irmãos. Isso é o Espírito do homem, que reage com o Espírito Santo. Lá alguém vai sujeitar o Espírito Santo? Você pode fazer isso? A Bíblia diz que o Espírito Santo é tão poderoso que ele prescruta, ele conhece as profundidades de Deus. Se o Espírito conhece as profundidades de Deus, como é que nós podemos tirar algum conceito disso? Mas é porque hoje os profetas estão mais valorizados do que o próprio Espírito Santo. Nós achamos que não, mas se nós começarmos a andar por aí, nós vamos ver que as profecias dos homens hoje valem muito mais do que a palavra de Deus. Que os homens, quando falam, usando um microfone de cima de um púlpito, eles têm uma autonomia muito maior do que a própria palavra. E depois nós questionamos os dogmas da Igreja Católica, enquanto que nós criamos os nossos dogmas e não há questionamento. E aí o diabo continua fazendo a sua festa, por fora e por dentro. E nós, como igreja, o que estamos fazendo? Não sabemos. E aí escutamos uma aberração dessa, e o que nós fizemos? Olha aqui, eu nunca vi isso, pastor Silas nunca ensinou isso lá na igreja para nós. Mas não precisa ensinar, irmão. É só a gente falar uma aberração dessa, o Espírito Santo tem que gritar dentro de você, dizendo, peraí, que é isso?
que o Espírito Santo tem liberdade na igreja? Ou a igreja fez do Espírito Santo uma marionete? E aí nós achamos que o Espírito Santo está se sujeitando a estas coisas. Assim como achamos que quando Jesus veio ao mundo, ele também estava sujeito às ações desse mundo. Ele estava assim, dentro de um conceito social, irmãos. E nunca interferiu no conceito social. Mas no conceito espiritual, Jesus nunca se submeteu. Por quê? Porque o reino dele era um outro reino. E ele afirmou isso categoricamente em todo o tempo. Qual é a resposta que nós, como igreja, estamos dando nesses dias? Qual é a resposta nossa de igreja que nós estamos vivenciando nesses tempos? Simples, nenhuma. Por quê? Porque não existe igreja. Ao meu ver, não existe igreja. A igreja verdadeira é uma igreja que morre. A igreja verdadeira é uma igreja que dá cabeça. A igreja verdadeira é uma igreja que se posiciona. A igreja verdadeira é uma igreja que sabe das coisas. Mas nós fizemos parte de uma igreja que está desinformada, que não tem interesse nenhum em saber, e que quando escuta o que é interessante, o coração se revolta contra, porque acha que esse negócio de política, que acha esse negócio de humanidade, que esse negócio de governo humano, é tudo farinha do mesmo saco. E Jesus nunca disse que era para nós mudarmos o sistema, porque ele disse que este mundo jaz no maligno. É do diabo isso aqui, gente. Não adianta a gente lutar contra as coisas que Deus já determinou que era. E quando o sistema tinha autoridade sobre Jesus, que estava Pilatos, que nós já sabemos um monte de vezes, disse: tu sabias que eu poderia te livrar da morte? Jesus o que disse para ele? Nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não fosse dado. Ele ainda subjuga esse mundo à autoridade de Deus. Ele diz que quem manda nesse negócio é Deus. Está acontecendo aqui porque Deus permite, para que o coração do homem seja provado de suas ações. E Deus deixou nós para esta era, a melhor das eras, para que a igreja seja provada. E o que a igreja está fazendo? Descobrindo a teologia da abóbora vermelha. Sentam-se em discussões infinitas para saber se nós podemos mandar no Espírito Santo ou não, para saber se nós podemos saber as coisas do Espírito Santo ou não, para nós determinarmos aquilo que o reino de Deus quer para nós ou não. Desde que todas as coisas espirituais respaldam pelo mundo a glória para nós. Tudo aquilo que Jesus lutou contra, tudo aquilo que Jesus não quis. Quando quiseram colocar Jesus, agora você é rei, vem, nós vamos botar você. O que ele fez? Saía em lugar quietinho e ia para lugares desertos. Hoje não, hoje é briga por espaço, quem quer mais, pode mais. Enquanto Jesus, quando os próprios discípulos declaravam que ele era o Messias, o que ele falava? A ninguém contem isso. Não fale nada para ninguém. Por que Jesus fazia isso? Mas tu não veio para se aparecer? Jesus não veio para se aparecer, ele veio para ser revelado. Amados, Jesus não é algo que vai estar na boca da maioria. Jesus é algo que vai estar guardado no coração de poucos. Enquanto a igreja se envolve com o sistema, nós não podemos. A igreja verdadeira nunca vai se submeter ao sistema, porque ela não admite as coisas do sistema. Não é assim? E você está se submetendo às coisas do sistema? Acenda a luz. Você faz parte dessa igreja que a história conta que é uma igreja atuante, como verdadeira ação de Deus? Ou não? Nós não podemos nos calar quando olhamos as teologias enfraquecidas e os contextos, na maioria das vezes, sem nenhuma provisão de consciência de palavra. Mas nós também não podemos perceber a nocividade que tem quando nós entendemos muito de Bíblia e da mesma forma permanecemos o quê? Calados. Qual é a dificuldade de quem não sabe nada é enganado e de quem sabe tudo e continua sendo enganado? Para mim é a mesma coisa. Não tem mudança nenhuma. Para mim não vale nada.
Jesus sabia que ele era o enviado de Deus para o homem. E se ele ficasse sentado em Belém, dormindo e acordando, quem sabe meditando um pouquinho, para ter um valor mais agregado, adiantaria alguma coisa para nós? Nada. O reino de Deus é uma interferência dessa ação divina neste mundo. E quem é que tem essa ação? Eu e você. É nós que temos isso. João capítulo 3. João 3, 5. Jesus falando com Nicodemos, ele traz uma afirmação, e ele diz para Nicodemos nesse texto: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Novamente, nós temos um contexto hoje teológico da abóbora vermelha. O contexto de que nos apegamos muito mais na ação do que todo o contexto. O que Jesus está falando para Nicodemos aqui? Salvação. Qual é a preocupação de Jesus com Nicodemos? A alma dele. O que Nicodemos foi pedir para Jesus? Como é que se faz para entrar no reino dos céus? E Jesus respondeu de que jeito? Da água e do Espírito. Quem não nascer, não pode. E João, lá na primeira carta de João, ele diz o que testifica isso. Na terra a água, não é? O Espírito e o sangue. Uma ação profunda de restauração que repousa sobre as Escrituras. Mas nós temos um contexto teológico que fala que quem nasce da água é quem nasce do ventre, que vem da placenta da mulher que tem água. Sim, é lógico, nós precisamos entrar nessa dimensão. Mas a própria palavra fala que quem entra aqui, mesmo que tenha um segundo de vida, ou quem tem 100 anos de vida, ele é o quê quando entra nesse mundo? Um transgressor, é um pecador. Não tem escapatória. Não, pastor, mas é um inocente. É um inocente até ele ter idade para pecar. Eu nunca vi um pai chegar para um filho de 1 ano de idade ou menos e dizer: chama palavrão, filho, chama palavrão, xinga os outros. Mas ele, na primeira oportunidade que tiver, ele vai xingar os outros. Por quê? Porque é intrínseco da sua natureza. Ele é um pecador. A diferença dele para mim é que eu sou mais velho e já pequei bastante, mas ele é uma porcaria que vai pecar bastante daqui a pouquinho. Ou não é? Alguém ensinou você a pecar? E lá precisava, né? Ele lá precisava. Quando Jesus está trazendo o conceito aqui, ele não está trazendo apenas um conceito de manifestação de carne, embora tenha a ação explícita de que esse texto quer trazer para nós de um envolvimento com o mundo. Mas o envolvimento com o mundo não é para trazer na nossa vida uma dispensação do mundo, uma necessidade do mundo, mas é para entender que a obra de Cristo vai fazer em nós algo muito maior do que isso. E é uma obra que vem para verdadeiramente nos livrar deste peso, desta afronta do inferno. Abra lá a sua Bíblia, deixa eu pegar aqui. Tito, capítulo 3, versículo 5. Quatro e 5. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, não é por nós, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo quê? Pelo lavar regenerador e renovador de quem?
Ora, o próprio texto diz para nós que aquele que não nasce da água, ele não tem um encontro com o quê? Com arrependimento. Ele não é limpo, ele não é purificado. E embora nasça da água do ventre de uma mãe, não quer dizer que ele é melhor. Muito pelo contrário, quer dizer que ele é igualzinho à mãe que está gerando ele. E o pai também. A semente é a mesma. Não se inculca uma reação daquilo que não se estabelece como padrão. Deus em todo o tempo está dizendo, foi por causa do lavar regenerador do Espírito Santo. Efésios ainda acrescenta mais, dizendo que nós fomos lavados, regenerados. Nós precisamos, irmãos, entender que para entrar no reino de Deus, a única ação que nós precisamos convincente é um arrependimento. Não há lavagem, não há limpeza, se não houver um profundo arrependimento da natureza perversa que temos. Não há salvação para quem não se arrepende. Ah, é, pastor? Ah, como que há? Se você me conseguir provar, mas hoje não precisa mais de arrependimento para ser salvo. O mundo está perdido e a igreja está dizendo, você vem do jeito que está e permanece essa porcaria que você está no meio da igreja, desfazendo o que diz a palavra do Senhor, que num conceito maior, mas na minha linguagem eu entendo assim, para você entender claro, diz o seguinte, uma batata podre no saco contamina o quê? O saco vai para o saco. Não tem o que fazer. Uma batatinha podre contamina todo. Se você achar que não, compra um saco de batata e bota uma podre e fecha. Dali uma semana tu abre para tu ver que aroma que está. Isso é o ser humano. Ele é podre. Como é que ele vai ser regenerado andando no meio dos sãos? Ele vai contaminar os sãos. Porque ele fede, porque ele não se arrepende, porque a sua natureza é indigna de fazer parte do corpo de Cristo. É isso que a palavra diz para nós, irmãos. É isso que a palavra acerta, com toda a veemência, trazendo clareza para nós, com um discernimento único. Nós precisamos entender que o lavar de Deus é propício ao que regenera. Gente, se não há regeneração, se não há mudança, se não há transformação, não há salvação. Estou mentindo? A vida de Pedro antes de ser salvo era igual à de depois? Pedro perseguia a igreja, depois ficou amigo da igreja, estacionou, não fez mais nada. Foi isso? As atitudes dele que ele tinha com todo vigor e ênfase contra a igreja, agora ele tem a favor da igreja. Eu falei quem? Paulo. A mudança é o quê? Totalmente antagônica. Ele fazia uma coisa, agora ele faz outra. Pedro agiu assim, Paulo agiu assim, quem mais? Barnabé e todos. E aí a gente pode bater no peito e dizer quem mais? Eu? Ah não, mas eu não. Então, meu filho, está alguma coisa errada nesse meio. Mas por que o pastor está falando isso? Pastor, mas pregar arrependimento para a igreja? Meu filho, é o único lugar que não fala de arrependimento é na igreja. É o único lugar que não precisa de arrependimento hoje é a igreja. Na igreja, se der dízimo ainda mais que está no céu. Aí mesmo que vai para o céu na hora. Cai no colo de São Pedro, na hora, se der dízimo e oferta. E ainda é capaz de São Pedro dar um chaveirinho para ti quando chegar lá. Porque quem contribui sempre tem direito a ganhar alguma coisa. Os nossos meios hoje de evangelho são extremamente porcos, imundos, sujos. Enquanto que a palavra de Deus diz que Ele mandou quem? O seu Espírito para fazer o que na nossa vida? Para lavagem. Ele veio para arrancar craca, para fazer a gente novo. Você trabalhou aquele dia todo, se esforçou, sentou na mesa para tomar o café do final da tarde, não pode nem levantar o braço, senão tu cai. O que você deseja depois daquele dia todo de cansaço? Um banho. Quem de nós, depois de um dia de serviço bom, toma um banho gostoso? Parece que você, o quê?
renovado está. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. O Espírito Santo não deixou nós naquela nhaca de podridão. Ele lavou a gente, botou a gente como agora? Numa nova ação. Antes nós não podíamos levantar o braço, nós tínhamos vergonha até de nós mesmos. Nós não podíamos abraçar ninguém porque o cara desmaiava. Agora nós somos lavados com o Espírito Santo e saímos o quê? Pronto para o abraço. A nossa atitude é diferente, porque nada nos constrange. Nós estamos prontos. Por quê? Porque somos merecedores? Não, porque o Espírito Santo fez. Nós precisamos entender isso, irmãos, com muita clareza. E eu queria que você entendesse. Está quase pronto ali, Nani? Falta muito ainda? Mas vamos tocar aí, do jeito que está. Porque existe uma nova ordem mundial associada há muito tempo. E eu, quando era piazinho assim, tamanho da molecada aí, eu lá no Urubici que falavam que, vai vir, eu olhava assim e parecia que no final do ano de 89, 90 já acabaria o mundo. Eu pensava que o mundo estava acabando ali. E pela minha ignorância, claro, não sabia do desdobrar de tudo isso, mas hoje a gente olha para trás e vê que lá na igreja do Urubici se pregava bastante sobre isso naquela época. Era mais para dar medo em nós, mas a gente sabia que Jesus estava vindo. Uma teologia um pouco mais assustadora, mas ele estava nas portas. E hoje a gente não vê mais um conceito de teologia que possa realmente entender o reino. Nós estamos vendo hoje uma teologia que pode tudo. E essa nova ordem mundial, irmãos, ela não vai vir de forma alguma abrupta. Ela não vai vir com nenhum peso, ela não vai vir com nenhum distorcer. Ela vai vir em clareza, sempre no alpendre das coisas que vão evocar os necessitados, que vão evocar a fome, que vão aplacar com a miséria, que vão. E que nós estamos acostumados bem com isso, principalmente nesses dias de eleições, onde todo político é bom, onde tudo que aparece... Alguma proposta é ruim na televisão? Nenhuma. Até o Tiririca é uma boa proposta. Por quê? Pior do que está, não fica. E quem viu o jornal, o Diário Catarinense, segunda-feira, pôde contemplar ali, na página do Palanque, que fizeram a pesquisa Datafolha, e se o Tiririca fosse na eleição desse final de semana, ele ganharia por baixo 900 mil votos. E ele levaria mais 5 candidatos a deputado federal do estado de São Paulo junto com ele. Você entende o que é isso? Isso é o coeficiente eleitoral. Viu? Pior do que está, não fica. Mas é uma ação que a gente... E a Bíblia diz que ele é um bom crente. Estou fora desse negócio, cara. Por quê? Nos falta o quê? A consciência de olharmos para as coisas de Deus que estão patentes aos nossos olhos. E nós continuamos batendo firme. O que vem de fora ainda continua tendo maior valor. Isso é inculcado dentro da cabeça das nossas crianças. O pai fala para o filho, não faça isso, meu filho, não faça isso, não faça isso. Outro dia ele diz, meu filho, parabéns, você não está fazendo. Aí o filho diz o quê? Mãe, é que a prof lá na escola me ensinou ontem. Aí você diz, meu filho, você tinha 3 anos, eu já dizia isso, você está com 15, e a prof ontem falou e tu acreditou. É só lá em casa que é assim ou na de vocês também é assim? Sabe o que é isso, irmãos? A gente começa a agir de uma forma que isso é normal. E a gente não entende que isso é uma forma maligna de Satanás colocar influências dentro das nossas casas e nós acharmos que é normal, enquanto os nossos filhos não vão chegar ao arrependimento lá na frente. Ele está cegando nossos filhos hoje. Porque os pais falam, eles não escutam mais. Os pais mostram, eles não veem mais. Lá na frente estão cegos, surdo e mudo. Sentam do lado dos pais, ouvem, mas não acreditam neles. Mas se vir qualquer um de fora e oferecer um catoco de maconha desse tamanho, ele fuma, vira o zóio e diz que conheceu a melhor maravilha do mundo. Os nossos filhos estão sendo criados, escute bem, igreja, para não crer no Evangelho, não daqui 50 anos, daqui 5 anos. Daqui 5 anos vai ser raro ver jovens dentro da igreja. E você imagina os nossos filhos que são pequenos.
Porque nós ouvimos uma mensagem como Deus, pela obra do Espírito Santo, está trazendo revelação para nós hoje aqui, e nós não conseguimos colocar em prática quando chegamos em casa, e os nossos filhos continuam sendo e meditando nas coisas do inferno. Por quê? Porque é muito melhor. Por quê? Porque vale a pena lá. Lá nós somos reconhecidos. Lá as pessoas olham para nós e nós temos valor. Lá as coisas que são lidadas com sangue por causa da minha própria vontade têm muito mais graça. E aí o que acontece? Eu tomo por força e não ajo mais na dependência de um Deus que pode fazer. Nós precisamos dar um basta nisso. Precisamos, mas irmãos, nós estamos atrasados e muito. E o que me incomoda na igreja é a parada radical que está acontecendo nesse tempo. Você não se assuste não, pai e mãe, quando o seu filho fizer a mala e for embora de casa. Você não se assuste, porque vai ser comum, não é muito tempo. Ele está sendo catequizado hoje com muita violência. Muita violência. E ele vai embora. Porque ele não aguenta a sã doutrina. Ele não foi criado nisso. Ele não vai conseguir entender isso. Por quê? Porque não consegue reagir ao arrependimento. Ele não consegue mais ter domínio próprio. Ele não consegue mais interagir na simplicidade. Por quê? Porque ensinaram para as nossas crianças um jeito de tirar o foco de Deus. Sabe qual é? O foco da urgência. Antigamente, se o pai brincasse de roda com o filho 10 minutos, o pai estava inteiro e o filho estava acabado. Hoje em dia, se o pai brincar com o filho de roda, ele ganha um tapa na rosca do vidro, que isso é brincadeira que faz com criança. Ninguém quer mais. E aí ele brinca um dia inteiro, o pai está acabado e o filho ainda está dizendo, vamos brincar, vamos ver cinema, vamos... Porque as coisas que atiçavam o nosso coração por 1, 2 horas, quando nós éramos pequenos, ou éramos crianças, hoje para as crianças é 10 minutos. Já causa o que nelas? Não tem mais graça, tem que mudar. Ele joga, às vezes eu vejo o João jogando o videogame dele. Ele joga um jogo, o carro dá 2 voltas na pista, ele diz, vou trocar de jogo, bota outro. Aí ele vai jogar tênis, dá 2 saques, é muito ruim, vou botar outro, futebol. Em 10 minutos ele joga 5 joguinhos. E aí desliga e vai ver outra coisa, porque aquilo ali não deu. E eu lembro que quando eu era pequeno, jogando aquele Atari, que era um vizinho que tinha, era uma manivela mesmo, era uma marcha. O cara jogava aquele Atari e só ficava aquele negócio comendo. Bibi. E quando saiu o Super Mario foi uma revolução. E nós jogávamos a tarde inteira, um jogo só, 6 amigos no banco esperando a vez. Quando abriu no Urubici uma lanchonete que fazia cheeseburger, nós, o que é isso? E aí a gente foi lá para ver o que era, e tinha a lanchonete, era do Cachopa, o Cachopa tocava nos bailão, e a mulher dele, certo, saiu de lá e fazia umas almôndegas lá amassadas, colocava no coisa, e nós jogávamos lá, tinha que chegar cedo, porque tinha fila. E nós, quando comprávamos um x-salada, um cheeseburger, a gente dava uma mordida e ia com o dedo assim no pedacinho para os amigos, porque se tu deixasse dar 2 bocadas, eles acabavam com o teu x. Tu botava o dedo e dizia, até aqui. Ele babava o teu dedo, mas pelo menos tu garantia a tua parte. Tempo em que nós sentávamos com os amigos para dividir um x-salada. E nós comíamos, cada um dava uma bocada naquele x-salada, ia para casa faceiro, nós nos contentávamos. Hoje nós estamos dentro de uma sociedade que não se contenta com nada. E outra, escute bem, Satanás implantou isso dentro da igreja, porque a igreja, nem Jesus mais ele se contenta. Jesus não serve mais para a igreja hoje. Jesus, se viesse hoje, ele não poderia vir, porque hoje ele não tem valor na igreja. Ninguém mais se apetece a ter um momento de meditação. Ninguém mais tem um momento de quebrantamento e arrependimento profundo.
E se nós dermos aqui 10 minutos para que você possa se ajoelhar diante de Deus e chorar, depois de 10 minutos eu vou ter que acordar metade da igreja porque dormiram. Porque 10 minutos em silêncio hoje para nós é hora de dormir. Esqueceu-se o valor das coisas de Deus. Ninguém mais sabe das coisas que Deus tem. Ninguém mais dá valor para aquilo que verdadeiramente tem valor. Às vezes nós, naquilo que tem valor para nós, nós gastamos uma vida, mas aquilo que não tem valor é desgastado como um sopro, e nós aí investimos a nossa vida em algo que não tem graça nenhuma. E para conhecer o Senhor, sabe o que precisa, meu filho? Tempo. A Bíblia taxa Abraão de pai da fé, porque promete para ele com 75 anos que ia dar um filho, e ele ganha o filho, sabe com quando? Com 100. Se Jesus hoje, para mim e para você, fizer uma promessa e demorar mais que uma semana, o pau pega. Nós reinamos com Deus, nós chutamos o pau da barraca, nós xingamos Deus de santo. E aí começamos a dizer, não vale a pena seguir Jesus, cara, não mudou nada. Quanto tempo está seguindo ele? Faz uma semana, mas está a mesma porcaria a minha vida. O problema não é em Jesus, o problema é que eu ainda continuo na mesma porcaria. Eu não conheci na minha vida algo tão poderoso como o Evangelho de Cristo. Eu não conheci nada nesse mundo que pudesse mudar a verdadeira esse mundo se não fosse Cristo. E hoje eu vejo uma igreja que despreza os valores deste meu Senhor. E isso me dói muito. Machuca, afronta, porque nós temos prioridades para tudo, menos para as coisas de Deus. Nós temos motivação para tudo, por incrível que pareça, para tudo, menos para o que verdadeiramente tem valor. O diabo já lançou a sua rede, e nós já estamos há uns bons anos caminhando nela. Quando o filho da iniquidade aparecer, aí a igreja vai dizer, está aí, ó. Mas a igreja vai estar tão cúmplice, vai ser tanto conchavo, que ela não vai mais poder dizer para. Ela vai dizer para ele, entra. E a Bíblia diz que isso vai ser tão comum, que se possível, ela diz, até os próprios escolhidos, eles seriam enganados naquele dia. É porque o iníquo, ele não vai aparecer para dizer que ele é mais bonito ou mais feio. Ele vai aparecer num lugar aonde haverá um reconhecimento grandemente institucional, religioso, fazendo com que a força das coisas seja aplacada pela manifestação de alguém que prega uma mentira, mas o quê? Vem como um estopim de uma resposta urgente à humanidade. A resposta já veio. Mas o mundo não consegue crer. Tiraram o valor da oração. Ninguém mais ora. Tiraram o valor da palavra. Hoje a palavra é um celeiro de heresia. Que engraçado, né? A palavra da verdade hoje serve para lançar as pessoas no inferno. Satanás bem já tinha tentado o Senhor Jesus usando da palavra. Nós precisamos julgar as Escrituras. Nós precisamos entender as coisas do reino de Deus. Não dê crédito a todo espírito. Muito pelo contrário, provai os espíritos em nome do Senhor Jesus. Está pronto aí, viu? Então dá para nós. 7 minutos e meio, é 9. Eu que botei o Nanini nessa fria, viu? Não tem culpa nenhuma, não é culpa dele, é minha. Aí eu que fico inventando moda e ele que se lasca fazendo as coisas. Eu chego aqui 10 para as 8 e disse para ele, baixa isso aí, larga hoje. E ele sai correndo. A ideia dele foi de botar wireless na igreja, se lascou-se. Então, chega aqui, tem que me aturar. Mas é uma benção. Né? Homem renovo não regateia, não corre e não pica fumo. Vamos olhar aí, mesmo. Dentro de 2 anos, o Brasil voltará a ser uma ditadura se nada for feito.
Enquanto que o Congresso Nacional preparava para entrar de recesso no final de 2009, em dezembro de 2009, o senhor presidente da República, ele assinou o decreto que aprova o Programa Nacional dos Direitos Humanos. Esse projeto, ele foi desenvolvido sobre a responsabilidade do senhor ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, uma secretaria que foi criada especificamente para esse programa, sobre a responsabilidade do senhor Paulo Vanucci. E o esforço desse vídeo aqui, o objetivo desse vídeo, desse trabalho, é levar a você um conhecimento, digamos, profundo desse plano, desse programa. O que está aqui dentro, o quanto isso é perigoso, é nocivo à Constituição brasileira e a toda a população do Brasil aí. Então convido você a vir comigo nesse vídeo, nesse estudo, nessa aula, para conhecer um pouco mais desse projeto e quanto isso é importante e afetará diretamente a população, a nação brasileira, tal qual você a conhece hoje. Vamos conhecer agora um pouco da origem desse plano, de onde que veio isso. A ONU, a Organização das Nações Unidas, uma instituição que você pensa que luta pelos direitos humanos e pela paz mundial, ela criou a ideia, ela criou um programa para apresentar para todos os países membros. Ela deu orientações para que todos os países membros formulassem um projeto para a luta em defesa dos direitos humanos. Sendo assim, em 1996, o senhor Fernando Henrique, então presidente do Brasil, apresentou o primeiro modelo do plano. Foi chamado PNDH-1. Mais tarde, no último ano de seu governo, em 2002, ele apresentou a segunda versão, foi chamado PNDH-2. E no dia 21 de dezembro de 2009, o chefe do Poder Executivo assinou o decreto número 7037, que aprovou o Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH-3. O presidente assinou esse decreto sem ler o plano. E a partir daí, o ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos vem a público e nos dá alguns esclarecimentos sobre esse plano. Vamos compreender agora como foi organizado esse plano. O ministro Paulo Vanucci, ele, em seu prefácio, ele afirma que foram realizadas 50 conferências nacionais, realização de 137 encontros para discutir o conteúdo do plano, com participação de 14 mil pessoas. Agora eu faço as minhas críticas a esses dados que nós encontramos aqui no prefácio sobre a organização desse plano pelo senhor Paulo Vanucci aí. 14 mil pessoas, se você compreende um pouco de matemática, representa apenas 0,007% dos 190 milhões de habitantes no Brasil. Então, essas 14 mil pessoas que foram consultadas aí, que foram entrevistadas, que participaram dessas conferências, desses debates, não tem significância representativa na população brasileira. Isso não quer dizer que essas pessoas podem falar pelo total da população. Para que você, que está me ouvindo aqui, tenha ideia, em São Paulo são necessários 100 mil votos para que um deputado federal seja eleito. Como que 14 mil pessoas apenas podem responder pela população inteira? Nenhum plano que vai alterar profundamente a Constituição brasileira. Então isso é desprezível, ainda que a secretaria responsável por esse plano tenha provas que 14 mil pessoas participaram e as 14 mil pessoas foram favoráveis a esse plano,
ainda que apresente provas, isso não pode ser levado à frente pelas palavras de um número tão pequeno de pessoas em relação à população brasileira. Por dentro do plano, vamos entender agora, estudar várias de suas diretrizes e entender onde estão concentrados os pontos críticos deste plano. A estrutura do PNDH3 são 6 eixos orientadores, eixo orientador 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 25 diretrizes. Dentro desses eixos orientadores estão 521 ações programáticas. Essa é a estrutura do plano. Sendo assim, nós vamos pincelar aqui algumas dessas diretrizes e você vai compreender a malícia que existe por trás disso. Eu estudei todo o plano, suas 224 páginas, e agora vamos pincelar essas 521 ações programáticas aí e vamos ver o que tem de malicioso aí. Venha comigo. No eixo orientador 2, na diretriz 5, o que fala essa diretriz? Regulamentar a taxação de imposto sobre grandes fortunas. Essa proposta é em criar mais um tributo, mais uma carga tributária no Brasil. E será feita da seguinte forma, digamos que eles considerem que 50, 100, 200 mil reais seja uma grande fortuna. E realmente é uma grande fortuna se comparado à faixa salarial no Brasil, da base da sociedade. Então, digamos que 100 mil reais é lá uma grande fortuna, eles determinam. Então, vai ser criado um imposto em cima disso, digamos, sei lá, 5%, 10%, que pode ser cobrado anual em cima desse valor. Então, se você construir um patrimônio financeiro que já foi tributado em todas as instâncias para se Nós queremos agradecer, de primeiro ponto, o esforço do Pedro. O Pedro é nosso alemãozinho de ouro, que tem vasculhado a internet e conseguiu para nós isso. Nós temos todo o programa, tudo que tem. Mas dentro destas aulas que ele vai trazer para nós, semana que vem nós vamos continuar, e eu acho que a segunda parte, né, Pedro, é a melhor. Ele vai esclarecer esses eixos e como toda a estrutura de governo do Brasil está sujeita a esta ação da ONU. Porque se o Brasil precisa ser reconhecido, o que ele precisa ter? Uma roupa. Não é assim? Para você ser aceito dentro da igreja, você precisa ter um terno. Para você ir para um lugar de elite, você precisa ter o quê? Um bom respaldo para isso. E o Brasil é mulambento. O Brasil quer entrar de sunga na ONU. Levar as dançarinas, quer tocar o reboleixo, não dá. E aí fizeram uma forma onde o Brasil está sendo o estopim, ele é o país que vai puxar como carro-chefe. Por quê? Porque este conceito de Brasil agora, ele vai ter influência em quantos outros? E os emergentes já vão, você já viu que a Argentina aqui já está na frente, nós em alguns pontos, mas a grande maioria está bem atrás. Então, nós vamos ser um carro que vem com um pacote pronto. E o Brasil o que fez, irmãos? Ele não engoliu a isca. Né? Não está na boca dele. Está aquela boca assim, o anzol e o cara puxa no beiço. Não, está lá no intestino. E agora eles vão puxar isso. E quando eles puxar, o que vai acontecer? Nós não temos escapatória. Nós somos obrigados, em todas as instâncias mundiais, a cumprir isso. E nós estamos orando, estamos fazendo, mas é uma circunstância que vem de fora. É um domínio muito mais forte, muito mais interador, cheio de suas interações com o Brasil do que nós podemos imaginar. E nós vamos descobrir isso com mais tempo, que o tempo também nosso avança. Mas que a gente possa entender isso. O que o pastor quer trazer isso para você? A única coisa que eu quero dizer, meu irmão, é que nós continuamos pregando. E o único foco nosso de pregação, e o único foco da igreja em reação às mensagens, ao que vamos descobrir, não seja para mudar o Brasil,
mas que seja para verdadeiramente o Brasil se arrepender. Nós precisamos fazer um clamor de oração. Pelos políticos já fizemos, pelos que vão já, nós precisamos fazer um grande clamor por nós. Para que possamos voltar ao princípio do Evangelho, a um coração que verdadeiramente se arrependa dos seus maus caminhos. Porque para nós, não nos envolver com isso, não é um mau caminho, é um bom caminho. Porque nos ensinaram que a gente não sabe, briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Eles falam aí fora, mas eu como pastor, o que eu mais gosto de pegar é fueiro. Porque nós não conseguimos interagir, e aí a gente diz, não, deixa do jeito que está. E esta ação nossa de tudo fica do jeito que está, é que trouxe nós a esta situação maligna. E sabe quem é o culpado? É nós, a igreja. Porque em todas as instâncias, a igreja presente sempre foi ouvida diante do poder político. Mas quando a igreja não é mais ouvida, é porque ela se transformou o quê? Conivente. E a igreja hoje começa a se espernear junto com a igreja católica. Mas vamos derrubar isso, mas não pode ser feito. E o governo o que fez? No dia 21 de dezembro, quem é que lembra de uma assinatura do Lula no dia 21 de dezembro? Quem que lembra? Congresso em recesso. Nós preocupados mais com o peru passar, com o Chester para descongelar, do que aí nessas horas começa todas as caneteadas. E nós o que vimos? Não vimos. Por quê? Nós não estamos preocupados. Pastor, agora é hora de nós pegar o carro e visitar a família. É Natal, lá a gente senta, come, bebe, arregala-te. As mesmas ações continuam permeando as nossas vidas. Você não pense que isso está lá parado. E você não pense que esse PNH3 é apenas alguma coisa. Isso é apenas, como é que diz, a ponta do iceberg. Você vai ver quando levantar tudo isso. Mas eu, como pastor, não posso deixar de forma alguma de dar um cutucão em você e dizer, tem jeito da igreja aparecer nesses dias. E tem jeito de ela estar bem forte quando o anticristo aparecer, ou as suas forças, sabe como? Com um coração que agrade o Senhor, um coração compungido, arrependido, quebrantado. Outra forma, nós não vamos poder. Nós não vamos poder. Porque se nós não tivermos uma mudança autêntica, nós vamos continuar nos preocupando com quem prega melhor e qual culto que está mais cheio de gente, enquanto que o mundo está corrompido. E Deus nunca esteve preocupado com a maioria, mas Ele sempre buscou em todo o tempo. Diz o livro de Jeremias, busquei entre o povo um só que se colocasse na brecha para interceder por essa nação. E o que diz o Senhor? Não encontrei. Engraçado, o mesmo livro diz que o povo queimava oferendas e fazia orações ao Senhor todo o tempo. Você pode me mostrar essa discrepância? O contexto diz que o povo buscava o Senhor e oferecia holocaustos, e Deus disse que não achava ninguém que pudesse interceder. Será que nós não estamos muito preocupados hoje? Não estou dizendo o valor das coisas, mas a igreja hoje se preocupa muito em amarrar Exu, expulsar demônios, e isso é a obra de Cristo revelada na igreja, é o nosso dever, mas ela não conseguiu, ela está míope, ela só vê o que está aqui, e só funciona se for aqui na igreja, ela não consegue mais ver o que está acontecendo, e o diabo está artimando, fazendo suas artimanhas e arquitetando coisas em que vai trazer um domínio geral. E bem disse Paulo em Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, dominadores nas regiões celestes. É lá que o bicho pega, irmão. Aqui vai acontecer e Deus vai produzir libertação e ação, de cura e de poder. Mas lá vai haver coisas tremendamente que vão impulsionar toda a igreja como uma coisa só, para um funil. E o fim disso é a destruição. Nós temos que agir contra principados e potestades? Amém, vamos. Mas sem um coração quebrantado, nós não vamos conseguir nos apresentar diante de Deus. E esse é o meu medo. A negligência de um coração que se arrependa.
A negligência de nós estarmos escolhendo ainda no nosso dia a dia aquilo que tem valor para nós. Ainda continuamos escolhendo aquilo que aos nossos olhos faz bem para nós. Nós precisamos escolher aquilo que Deus quer que façamos. Ponto final.